O acidente foi há quase 2 anos, mas a população e o meio ambiente ainda sofrem os impactos do rompimento da barragem de minério da Samarco. O Fórum de Sustentabilidade realizado em Baixo Guandu cobrou ações para reduzir esses prejuízos e medidas para a recuperação da bacia do Rio Doce. O Rio Doce, que já agonizava com os efeitos do desmatamento, do assoreamento e da poluição, teve seu curso marcado com a tragédia do dia 5 de novembro de 2015 pela enxurrada de lama de rejeitos de minério da Samarco. 1 ano e 9 meses depois do rompimento da barragem de Fundão, na cidade mineira de Mariana, o quadro não é muito diferente. 19 mortes, mais de 300 famílias desalojadas, 35 cidades mineiras e capixabas diretamente afetadas, 1.500 hectares devastados pela lama e 11 toneladas de peixes mortos. Esses são alguns números da tragédia que até agora não teve os impactos diretos e indiretos totalmente dimensionados. E apesar do extenso alcance da destruição, os atingidos afirmam que poucas medidas reparadoras foram adotadas. O que se fez e muito pouco, muito mal, foi a entrega do cartão, que é o auxílio emergencial. Então, quase 2 anos depois, dos programas sociais que a Renova deve implementar, que é o auxílio emergencial, foi mal entregue. Muitas famílias foram cadastradas e não receberam ainda. O último levantamento, por exemplo, de Regência, que é um município que foi uma vila que foi afetada diretamente, é que mais da metade da população de Regência sequer tinha recebido então esse auxílio, que é emergencial, e boa parte das comunidades litorâneas, Vera Cruz e São Mateus, sequer foram reconhecidas. O Comitê Interfederativo reconheceu em março e até hoje a Renova foi lá sequer fazer o cadastramento, que dirá entregar o auxílio emergencial. A indenização, que é o Programa de Indenização Mediada, o PIM, tem sido feito com alguns poucos setores, comerciantes e tal, então tem sido um debate muito seletivo. Mas do ponto de vista da recuperação da bacia do Rio Doce, nenhuma iniciativa foi iniciada, principalmente de Candonga para baixo, que é onde a maior parte da lama está represada na barragem de Candonga, que é no município de Rio Doce. A cobrança por ações foi ponto central neste fórum sobre o impacto da tragédia e as ações de recuperação da bacia do Rio Doce. Então, a meu ver, houve uma clara tentativa de abafar o caso, os estados e o Estado brasileiro, claramente para botar panos quentes na situação, para proteger as empresas poluidoras. Alegaram a criação de um fundo, de uma fundação, para evitar a judicialização. Mas que, a meu ver, isso é só para protelar, porque ao fim e ao cabo, e eu quero pagar a minha língua, né? Eu quero que isso não aconteça, mas estou temendo que isso possa acontecer, ao fim e ao cabo vai acabar sendo judicializado. Então, o que era para ter sido feito no início vai acabar sendo feito daqui a algum tempo. E esse fórum, né, de desenvolvimento sustentável interestadual é importante porque a gente consegue discutir os problemas presentes, mas também ouvir especialistas, discutir com a comunidade para poder e trabalhar para isso, para vislumbrar um futuro melhor para nós, porque ainda dá tempo, creio eu, e para as futuras gerações. Representante da Fundação Renova, criada a partir de um termo de ajustamento de conduta para gerir e executar os programas de recuperação das regiões impactadas pelo rompimento da barragem, explicou os motivos da demora na execução dos 42 programas de recuperação previstos no termo. É um processo complexo, essa percepção de morosidade, a gente realmente se depara com ela nas discussões que a gente tem tido com a sociedade civil, com as comunidades impactadas, com o poder público. Agora ela é muito voltada para a pauta de indenização, né? Você tem que separar primeiro o que é a pauta de indenização do auxílio financeiro que foi dado logo depois do rompimento da barragem, em forma de cartão de auxílio aos pescadores, né, por uma questão de perda de renda. E você tem um processo que é um pouco mais aprofundado, que exige uma análise crítica e técnica do impacto que foi gerado direto e indiretamente sobre aqueles que estão sendo considerados impactados, para que você possa de fato fazer uma indenização justa, né? Então esse processo ele realmente exige mais tempo. A gente está caminhando e trabalhando muito fortemente para que isso seja uma pauta que a gente consiga vencer até o final do ano, porque a gente entende que a recuperação da bacia do Rio Doce ela é muito mais ampla do que a pauta de indenização, né? Eu falei isso muito fortemente no fórum hoje. A gente está falando de um processo de recuperação de nascentes, né? A recuperação, revegetação de áreas degradadas, a retomada da pesca, questão de saneamento básico, que são
coisas realmente estruturantes, que vão dar um caráter de longo prazo para os resultados que a gente está querendo alcançar. A questão desse fórum, não somente cobrar essas atitudes, mas também conscientizar as pessoas que nós precisamos ser agentes também, participar disso e cobrar e ajudar na retomada do meio ambiente. É mais ou menos isso que a gente quer, que a gente espera no final fazer uma carta para cobrar das pessoas, das autoridades, que algo seja feito imediatamente, porque senão, como os outros crimes que aconteceram, vão ficar no esquecimento. O encontro reuniu população, gestores, especialistas e pessoas afetadas pelo acidente. Foram debatidas questões como impactos da lama para a biodiversidade, ações judiciais contra a Samarco, uso da tecnologia na prevenção de desastres e iniciativas de recuperação ambiental. O fórum foi realizado pelas câmaras de vereadores de Baixo Guandu e do município mineiro de Resplendor, com o apoio da CIP, Comissão de Estudos da Bacia do Rio Doce, formada por deputados mineiros e capixabas. A Fundação Renova tem 42 ações para fazer no nosso Rio Doce. E essas 42 ações, nós queremos, com a CIP Rio Doce, junto com toda a comunidade, definir quais são as prioridades dessas 42 ações. Então esse fórum vem para isso, para que nós possamos ficar mais junto para que o Rio Doce seja recuperado, as nascentes, os topos de morro, os ribeirinhos sejam atendidos. Então eu acredito que a população ela quer e precisa ser atendida, mas de forma que elas também saibam o que está sendo feito. E nós trouxemos para esse fórum justamente também a Fundação Renova, né? Que é uma fundação que vai gerir esses recursos. E nós precisamos saber para onde vão os recursos aplicados no nosso Vale do Rio Doce.